Salve, salve! Tudo certo? Vamos que vamos. Hoje nós vamos falar sobre as leis de Newton, but nós vamos fazer uma pequena introdução falando de uma peça-chave no que se diz, no que se conta sobre as leis de Newton, a maçã. E para começar a nossa conversa, eu quero trazer algumas coisas a respeito da maçã. Primeiro eu quero te lembrar que lá no início, segundo alguns relatos, havia um local maravilhoso, paradisíaco, um jardim lindo, e tinha uma árvore lá que o casal que morava naquele jardim, que foi colocado naquele jardim, não podia comer do fruto dela. Contam algumas más línguas que essa fruta era uma maçã e que a mulher, tadinha, né? Culpa a mulher, ela foi e pegou aquela maçã e comeu aquela maçã. O marido chegou e falou: mulher, o que você fez, pelo amor de Deus? E ela deu aquela maçã pro marido. E ele: tá, você já comeu, então vamos comer também esse negócio. Comeu. Como era proibido, teve consequência, porque as coisas que são proibidas têm consequência. E o que aconteceu? Eles foram expulsos e saíram tristes, cabisbaixos daquele jardim, perderam toda aquela pose toda. Triste mesmo, né? Mas não para por aí não, tá? Conta uma outra história que existia uma mulher que adorava comer hambúrguer. A vida dela era hambúrguer. Ela queria me dar hambúrguer, igual o Dudu do Popeye, eu quero hambúrguer e tal. Mas a sociedade que oprime, sociedade que tem uma ditadura da estética, né, da comida. O hambúrguer tem gordura, você tem que parar de comer gordura faz mal, você tem que comer maçã. Aí leva lá pra mulher comer maçã. A mulher come a maçã e morre. Sempre a mulher, tá vendo? Mas vai mudar. Morreu. Mas teve um final feliz. O final feliz é que ela foi ressuscitada, ela viveu de novo. Bastou um ato de necrofilia, né? O cara chegou lá e beijou a morta, ela voltou a viver. É um negócio esquisito, mas enfim, né? Tem uma outra coisa que eles falam a respeito da maçã, que é o seguinte: existe um jovem sonhador cheio de planos que arregaçou as mangas, foi à luta e construiu um império, um grande império, até o dia em que foi colocado diante dele uma maçã. Essa maçã acabou causando um estrago imenso nesse jardim, nesse paraíso dele também. E esse senhor ficou preocupado porque olha a maçã ganhando terreno de novo. Vê como é que tem alguma coisa com maçã, gente? Eu te falar feio. Tem a última coisa que é uma história linda, maravilhosa. Contam que um jovem inteligente estava a descansar embaixo de um pé de maçã. O pé de maçã não é assim, não sei se vocês já viram um pé de maçã. Tá, mas eu tô no espírito da história aqui, vamos lá. E de repente, cai uma maçã na sua cabeça, tá? Já gostou do papipi? Só caiu, né? Caiu uma maçã na sua cabeça. E ele falou: ó, uma maçã caiu na minha cabeça. É isso, gravidade. Eu vou inventar a gravidade. Gente, não foi isso não. Não foi isso não. Isso é o que parece quando a gente ouve as histórias, quando a gente vê Newton sentado e tal. Mas a verdade, a bem da verdade mesmo, é que foi um trabalho que começou lá com Aristóteles no século IV a.C., que acreditava que a Terra, ou tudo que existe, é formado por junção dos elementos água, terra, fogo e ar. E ele dizia que se um objeto está se movendo é porque alguém está fazendo força. Se o objeto parou é porque acabou a força. Ou seja, a força ela vai causar o movimento e a falta da força para o movimento. Por exemplo, o Vegeta empurrou esse bloco e ele parou. Mas por quê? Por que ele parou? Porque a força do Vegeta acabou. O Vegeta não está lá fazendo força, ele para. Ah, mas por que ele andou um pouquinho depois que saiu da mão do Vegeta? Aristóteles diria que é por conta que a força do Vegeta continua nele por um tempo e vai acabando aos poucos, já que o Vegeta não está lá para manter a força. Isso durou cerca de 2.000 anos até chegar uns
um outro jovem chamado Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele foi no sentido contrário, nós estamos falando, ele data do século XVII depois de Cristo, ele foi no sentido contrário dos elementos para formar as coisas, utilizando os átomos, e ele disse que se Vegeta empurra aquele objeto, ele vai se mover para sempre, se não tiver força para fazer ele parar. Então para Galileu, quem faz os objetos pararem não é a falta de força, mas é uma força no sentido contrário. Galileu, ele revolucionou o método de fazer ciência, investigando de forma empírica isso daí. Mas foi o jovem chamado Isaac Newton que teve acesso a esses estudos de Galileu, porém lhe faltava matemática na época. Então Newton, no século XVIII, um século depois de Galileu, ele desenvolveu a matemática que faltava, trouxe os estudos de Galileu e com muito trabalho duro ele criou, então, uma teoria científica. Mas essa teoria científica não foi como uma maçã caindo na cabeça, não. Foi anos, foram décadas de trabalho duro. E ele conseguiu unificar a mecânica terrestre, que é a física que explica os acontecimentos na Terra, com a mecânica celeste, que é a física que explica os acontecimentos no céu, que até então é o lugar dos deuses. No caso de Roma, monoteísta, é o lugar de Deus, né? E ele juntou isso tudo na chamada gravitação universal. O resumo, a síntese, o resultado disso foram algumas leis da natureza, que nós chamamos de leis de Newton. Essas leis de Newton, elas são... vamos lá. Nós temos no processo científico, no método científico, nós temos a hipótese. A hipótese é algo para você testar. A hipótese grega, né, era que para haver movimento, lá em Aristóteles, tem que haver força. O que Newton ele fez? Ele descobriu 3 princípios no funcionamento da natureza. E a gente chama de lei, mas na verdade são 3 princípios. O primeiro deles é o da inércia. E diz justamente o que Galileu concluiu lá. Se os objetos estão parados e não tem força resultante agindo sobre ele, eles vão continuar parados. Se eles estão em movimento e não tem força resultante agindo sobre eles para fazer parar ou para aumentar a velocidade, eles continuam se movendo com um movimento constante, que é um movimento retilíneo uniforme, que tem uma velocidade constante. Já a terceira, vamos para a terceira. A terceira lei de Newton, ela diz que toda vez que você faz uma força, você está sofrendo uma força também, do mesmo valor, mesmo módulo da força que você fez. Agora nós já sabemos que força é vetor. Então, se eu tenho uma força para cá, eu vou agindo sobre aqui, por exemplo, a minha mão também está fazendo uma força sobre o meu dedo. Elas têm a mesma direção, nesse caso horizontal, sentido contrário, a força do meu dedo está nesse sentido e a força da minha mão está nesse sentido, né? E mesma intensidade, mesmo módulo, as forças de ação e reação, como são chamados. E a segunda lei de Newton, ela vem como se fosse não é um caso específico da primeira, mas é como se fosse uma complementar. Por exemplo, na primeira lei de Newton, eu estou me referindo à força resultante igual a zero. Na segunda lei de Newton, a força resultante não é zero. Então, se na primeira lei de Newton, quando a força resultante é zero, o objeto fica parado, na segunda lei de Newton, quando a força resultante não é zero, o objeto se move. Na primeira lei de Newton, quando a força resultante é zero e o objeto está se movendo, ele vai ficar com velocidade constante, porque não tem força para mudar a velocidade dele. Na segunda lei de Newton, se a força resultante não é zero e o objeto está se movendo, ele vai se mover cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar. Depende da força resultante. Se está no mesmo sentido do movimento ou no sentido contrário. Entende? E tem uma relação entre a força resultante e a massa e a mudança de velocidade que é produzida, que é a aceleração. E essa relação é que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Uma relaçãozinha. Essa é a única das leis que tem uma relação matemática, uma fórmula, vamos dizer assim, né? E nós vamos misturá-las para resolver problemas. Por enquanto, é só mesmo para ter uma noção das leis de Newton, começar a pensar em situações, em exemplos. Da primeira lei de Newton,
Tem um exemplo que o pessoal gosta muito de dar. Você tá no ônibus e o ônibus está se movendo e você está segurando aqui em cima, bonitinho e tal. Aí de repente você solta para mexer em alguma coisa, você vai mexer no celular aqui. Ah, legal. Mensagem. Ah, bacana. O ônibus freia. Quando o ônibus freia, você está em movimento para frente, o ônibus também. Quando o ônibus freia, uma força resultante agiu sobre o ônibus, no sentido contrário, fez ele parar. Mas nenhuma força resultante abriu sobre você. Então você vai para frente. Parou o ônibus, você vai para frente. Na verdade, parece que você está sendo empurrado para frente, mas não. Você está só continuando o movimento que você já tinha, já que nenhuma força resultante agiu sobre você. Entenderam isso? Mesma coisa, o ônibus está parado, você está segurando, de repente você solta e o ônibus está parado. Mesmo para que eu vou ficar segurando? De repente o motorista arranca o ônibus. Uma força age sobre o ônibus e tira ele da inércia. Ele começa a se mover. Então o ônibus está indo para frente. Mas nenhuma força agiu sobre você. Então você fica para trás. Seus pés vão com o ônibus, porque o atrito faz o seu pé se mover junto com o ônibus. O atrito dos seus pés com o ônibus. Mas sua cabeça, seu tronco fica para trás e se você não jogar o pé para trás, você cai. Agora, vou falar agora, é muito importante, ó, muito importante. Deixa eu enquadrar aqui, muito importante. Isso não vale para o 507. Porque no 507 não existe negócio de inércia. O ônibus está andando em movimento, você está segurando, o ônibus está em movimento, você solta, o ônibus está em movimento, o ônibus freia, você continua em pé sem cair, porque tem gente para todo lado. Tem gente encostada na frente, do lado, atrás, em cima, tem gente para todo lado, então esquece de negócio de inércia. É em 507. O ônibus está parado, você também está parado, segurando, você solta, o ônibus arranca, você continua parado, sem querer cair, porque tem gente para todo lado. Isso não funciona por 507, com quarentena ou sem quarentena. 507 não funciona. Ok? Queridos, aquele abraço, revisem, façam suas anotações, mapas mentais. Esse é um exemplo de um mapa mental muito bacana. Você siga esse exemplo, olha, tem cores, tem curvinhas, tem setinhas, tem diferentes fontes de letra, tem maiúscula também, minúscula. Ele só tem muito texto, mas releva, dá para usar um mapa parecido com esse. Então construam seus mapas mentais, nós falaremos deles a seguir. Queridos, aquele abraço.